Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e, segundo o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, está tudo bem encaminhado para aumentar, inclusive, o número de votos a favor para a aprovação dessa PEC dos precatórios, que é a PEC dos R$400 do Auxílio Brasil. Bora trabalhar? Vamos entender? Dia 9 vai começar o segundo turno, 9 de novembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do estado das Alagoas, garantiu ontem, sexta-feira, dia 5 de novembro, que a proposta de emenda à Constituição que altera a regra de pagamento dos precatórios e abre espaço para a criação de um benefício social temporário, no caso o auxílio de R$400, será aprovada sim em segundo turno na Casa, inclusive com mais votos do que na primeira votação, ocasião na qual foi aprovada. Em entrevista ao canal de televisão CNN, o presidente Arthur Lira defendeu a PEC dos precatórios, que permitirá a criação de um programa social com pagamento mais robusto, melhor, previsto para pagar R$400 no mínimo, que terminará só em dezembro do próximo ano eleitoral, e afirmou que o Brasil não tem um problema financeiro, pois a arrecadação este ano será maior do que a esperada. Ele disse o seguinte: eu dificilmente acho que a votação irá refluir para menor. Na Câmara, nós iremos avançar no número de votos, nós vamos manter e aumentar os votos, porque nós votamos esse primeiro turno somente com 456 votos, 456 deputados, votando de 513. Muitos vão vir nessa semana e nós vamos aumentar o quórum de votação e, lógico, aumentando a perspectiva também de votos a favor. Palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bem, na madrugada da última quinta-feira, dia 4 de novembro, a Câmara aprovou o texto base da PEC dos precatórios em primeiro turno. Foram 312 votos a favor contra 144. Eram necessários 308 votos para aprovar o texto. A votação dos destaques, a matéria que pode alterar o seu conteúdo, e da PEC em segundo turno, quando novamente serão necessários mais 308 votos para aprovação. Já vai ter o segundo turno, o seu dia de votação. Agora, terça-feira, dia 9 de novembro. Após a aprovação do texto base em primeiro turno, partidos de oposição ao governo e do presidente Bolsonaro, como o PSB e também o PDT, foram criticados nas redes sociais pelo fato de suas bancadas terem votado majoritariamente a favor dessa PEC. A posição do PDT, inclusive, levou o Ciro Gomes a suspender a sua pré-candidatura à presidência pela legenda na eleição do ano que vem. E ele pediu que a bancada do partido, que deu 15 votos para a PEC, reveja de fato a posição. O presidente Arthur Lira, da Câmara, também disse que a taxação de dividendos aprovada no âmbito da reforma tributária seria suficiente para pagar um programa social permanente de R$300, mas ele lembrou que o texto está parado no Senado quando ele falou sobre a emenda, a reforma do imposto de renda, que o Senado nem analisou, quanto mais aprovou. O presidente também classificou de vis e leprosas o que chamou de especulações de que ele teria usado emendas parlamentares nas negociações para aprovar a PEC dos precatórios. O presidente Arthur Lira também fez a avaliação de que o que gera instabilidade no mercado financeiro, com queda nas ações de valorização do dólar ante o real, não é a PEC dos precatórios, mas o que chamou de solavancos entre Câmara e Senado. Agentes financeiros têm apontado que a manobra do governo com os precatórios para permitir a criação de um programa social em ano eleitoral contorna a regra do teto de gastos e aí abala o arcabouço fiscal do país. O presidente da Câmara disse ainda que a reforma administrativa está parada na casa por falta de mobilização daqueles que defendem um Estado menor e apontou ainda que o governo Bolsonaro também não tem apontado e nem demonstrado interesse nessa proposta. O presidente Arthur Lira deixou bem claro que nesse segundo turno vai aumentar o número de votos. E a oposição já pensa ao contrário, a oposição já disse que vai mexer em muitos votos nessa segunda votação, nesse segundo turno. As siglas de oposição a favor da PEC dos precatórios agora já estão falando em mudar de voto, ou seja, partidos de oposição ao governo Bolsonaro
cujos deputados federais votaram a favor dessa PEC dos precatórios, agora já está falando em mudar de voto no segundo turno, na próxima terça-feira, na Câmara dos Deputados e também, inclusive, no Senado. Em tese, PDT, PSDB e PSB são de oposição ao governo de Bolsonaro, mas os seus deputados, principalmente os petistas e tucanos, votaram em massa a favor da proposta de emenda à Constituição, ao contrário da maioria das demais siglas que fazem oposição. Só para você ter uma ideia, dos 21 deputados votantes do PDT, 15 foram favoráveis, ou seja, foram 21 deputados do PDT, desses 21, 15 votaram a favor da PEC. Já do PSB foram 28, desses 28 do PSDB, 22 votaram a favor. E do PSB, 31 votantes, 10 votaram a favor da PEC. Ou seja, a oposição nesse momento está dividida, essa é a verdade. O plenário da Câmara, eu lembro que aprovou essa PEC dos precatórios com 312 a 144 votos contra. O texto base da PEC, a proposta que já havia passado por comissão especial, abre espaço fiscal de mais de 91 bilhões de reais para o governo federal em 2022, o que viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Com essa aprovação, o governo vai ter dinheiro no caixa para poder honrar os compromissos dos pagamentos do Auxílio Brasil. Eu sempre lembro que caso essa PEC não seja aprovada, passou no primeiro turno, 312 a 144 votos. Terça-feira, dia 9, vai ter outra votação, segundo turno. O governo precisa de 308 votos. Caso passe, vai para o Senado. O Senado terá mais 2 votações. Dos 81 senados, será necessário, no mínimo, 49 votos para passar. Tá? Agora, Alex, eu recebo muito essa pergunta. Nesse momento, se não for aprovada essa PEC, então, o que vai acontecer? É o seguinte, caso essa PEC não passe, o governo, para querer honrar o compromisso do presidente Bolsonaro de pagar os R$ 400 do Auxílio Brasil, e nesse momento não tem de onde tirar, apenas da PEC, o presidente Bolsonaro já vem falando sobre o plano B. O plano B está lá guardadinho. O que seria esse plano B? Eu faço questão de repetir. O plano B é prorrogação. Prorrogação com esses mesmos valores. 375 para as mães, 250 para o público em geral, para famílias com sem filho, e 150 para quem mora só. Essa é a ideia. Alguns parlamentares de oposição dizem o seguinte, que se for para continuar com o voto da PEC, porque teve muitos da oposição que votaram a favor, porque tiveram emendas liberadas, emendas são aqueles valores que eles pedem para investir nas suas cidades e estados. Prefeitos e governadores pedem a esses deputados que eles liberem, que eles consigam emendas. E fala-se agora em torno de 15 milhões de reais de emendas para cada deputado que vote a favor. Tá? Então, seria assim, você vota a favor, recebe os 15 milhões de emendas. Então, esse valor vai para a prefeitura, vai para o estado para fazer saneamento básico, fazer obras de duplicação, de asfalto, enfim, obras na sua cidade ou no estado. É por isso que sempre, principalmente nas cidades do interior, tem uma placa lá, obra tal, custou tanto, emenda do deputado federal fulano de tal. Então sempre eles colocam placas avisando que foi uma verba liberada pelo deputado fulano nessa obra. Então é assim, emendas, a maioria dos deputados pedem emendas, porque eles precisam disso, os seus prefeitos e governadores pedem, exigem, e aí a maioria dos deputados pedem emenda. Só que o governo não autoriza, não libera essa emenda. O que é que acontece? Eles agora estão tendo a chance de ter, digamos assim, essa antecipação. É um acordo. O pessoal que faz situação, que apoia a PEC, vai ter essas liberações dessas emendas, já quem é contra, e se votar a favor, se a PEC passar, eles terão essa liberação dessas emendas para poder enviar para as suas cidades, para continuar com as obras, para pagar essas obras. Tá? Então, funciona assim um sistema de emendas no Brasil. Por falar em emendas, ontem, sexta-feira, dia 5 de novembro, a ministra Rosa Weber suspendeu a execução de emendas do orçamento secreto. O que é isso, orçamento secreto? A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela decidiu ontem, sexta-feira, dia 5 de novembro, suspender o pagamento das emendas de relator ao orçamento da União, chamado orçamento secreto.
O que é orçamento secreto? É como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade emendas de relator, ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares. As emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares. Na prática, a destinação dos recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. Por isso, esses repasses são alvos de críticas de diversos especialistas. A decisão da ministra Rosa Weber foi concedida nas ações do PSOL, do Cidadania e também do PSB, que pedem para que o Supremo torne-se em efeitos a execução dessas emendas. A ministra também determinou que o governo e o Congresso adotem medidas de transparência para a execução desses recursos, para que seja assegurado amplo acesso público a todas as demandas de parlamentares sobre a distribuição das emendas de relator. Na decisão, a ministra afirmou ainda que o Congresso criou 2 regimes para a execução das emendas, sendo que um é transparente, o que eu acabei de falar para você, tá? Aquela liberação de emendas. E o outro é um sistema anônimo de execução das despesas decorrentes de emendas no relator. Nesse caso, foi o pedido aí da ministra. Enquanto as emendas individuais, palavras da ministra Rosa Weber, ela disse, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto. As emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa por meio da utilização de rubrica orçamentária única, que é a RP9, palavras da ministra Rosa Weber. Bem, o orçamento secreto foi revelado em maio, inclusive saiu numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, e de acordo com a publicação, o governo federal teria montado um orçamento paralelo por meio do qual deputados e senadores aliados indicavam obras públicas e compra de equipamentos em suas bases eleitorais. O esquema teria sido usado pelo governo para ampliar sua base de apoio no Congresso. É aquela coisa, é troca de cargos e também de liberação, antecipação de valores. Isso está repercutindo muito no cenário político e isso, inclusive, poderá alterar essas votações da próxima terça-feira. Por isso, aumenta mais a expectativa, a tensão de que possa acontecer a não aprovação dessa PEC no segundo turno, terça-feira, ou seja, dos 308 votos que o governo deseja, pode despencar. Caso o Congresso não consiga os 308 votos, se conseguir, por exemplo, 307 votos, perde. A PEC não passa. E se isso acontecer, aí entra a prorrogação do auxílio emergencial, tá? Você é a favor que passe essa PEC? Dá a tua opinião. Ou você prefere a prorrogação do auxílio emergencial? Eu sempre digo que aqui as hashtags estão rolando, hein? Você que quer que essa PEC passe, a PEC dos precatórios, a hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada. Quero meus 400 com a PEC aprovada. Você que é a favor de uma prorrogação, a hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Você que quer receber o gás dos brasileiros, a hashtag é quero meu gás dos brasileiros. O presidente Bolsonaro deve assinar a qualquer momento esse gás. Vai pagar 50% ao pessoal do BPC, também às mulheres vítimas de agressão, de violência doméstica e também parte do pessoal do Auxílio Brasil. A gente espera que todo mundo do Auxílio Brasil tenha direito a receber esses 50% do gás dos brasileiros. Porém, ainda há uma dúvida se apenas o pessoal que está na categoria de pobreza e extrema pobreza. Para tirar essa dúvida, é melhor você pressionar. Coloca aqui, comenta, hashtag quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros, tá bom? Não esquece, dá um joinha, dá um like, dá a tua opinião, comenta nesse vídeo, compartilha esse vídeo, marca aí o deputado federal da sua região. Você conhece algum deputado aí do seu estado? Então, pega esse vídeo, manda para ele, compartilha. Deputado, eu sou a favor da prorrogação, se você for a favor. Deputado, eu sou a favor da PEC dos 400, enfim. Compartilha esse vídeo, marca, é importante. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas entendam toda essa situação. Todo mundo de olho em Brasília. Dia 9 de novembro teremos a definição se essa PEC vai passar ou não pela Câmara dos Deputados Federais, tá bom? Se é a favor ou é contra, dá a tua opinião. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.